dei um jeito de malandramente falar 3 vezes sobre Stephen King ao longo da nossa maratona de horror aqui no Experimento 237? Talvez. Ele merece tudo isso e muito mais. Bem-vindos ao mês do horror aqui no Experimento 237 e hoje eu vou finalmente falar sobre como começar a ler Stephen King se você quiser começar a ler Stephen King. Ou pelo menos é assim que eu recomendaria que você começasse, mas assim, você faz o que você quiser, né? Eu não sou sua mãe. E tem muita gente que não obedece nem a mãe, então que dirá uma pessoa aleatória da internet, mas deixa pra lá. Tem 2 recomendações ou premissas básicas que são um pouco genéricas, mas que eu gostaria de estabelecer desde agora, que valem para o Stephen King e valem para outros autores também. A primeira é que o Stephen King, apesar de escrever uns calhamaços gigantescos, ele escreveu também vários contos e várias histórias curtinhas. Então você pode começar a ler Stephen King pelas coletâneas de contos dele, porque aí você tem a possibilidade de experimentar um tiquinho daquele autor sem precisar necessariamente mergulhar num relacionamento com um livro de mais de 1000 páginas, só para conhecer um autor, né? Eu acho sempre que se você tiver curioso em relação a um determinado autor e tiver acesso a contos curtinhos, essa é sempre a melhor maneira de você conhecer o autor, principalmente porque tem autores que têm estilos muito específicos e aí pode ser que aquilo simplesmente não fale com você. E aí você foi e gastou uma nota para comprar um livro gigante que você talvez não vá ler até o final, o que para mim, pelo menos enquanto leitor, é sempre frustrante. A segunda recomendação genérica é que, embora o Stephen King seja conhecido como o mestre do horror, ou como eu prefiro chamar, o rei do horror, ele também já escreveu em vários outros gêneros. Então, se você não é uma pessoa que goste de horror, você sempre pode explorar as outras histórias do Stephen King. Assim, você conhece o estilo do autor, mas você não precisa necessariamente passar por uma experiência que você sabe que você não curte. Aí, já falando um pouco mais especificamente do Stephen King, é importante lembrar também que ele meio que tem um multiverso, assim, ele tem uma série de histórias que se passam no mesmo multiverso, e aí, às vezes, você começar a ler por uma delas pode ser um pouco menos interessante do que parece. Claro que essas histórias todas não foram estruturadas desde o princípio como um multiverso, ou assim, elas não têm uma sequência cronológica lógica que você deva seguir, até a gente pode chegar lá, mas assim, é só pra você entender que elas se passam mais ou menos no mesmo ambiente e aí talvez começar por uma delas seja um pouco mais complicado. Eu vou pegar a minha cola porque são vários livros. Hearts in Atlantis, Desperation, It, Dreamcatcher, Duma Key, The Stand, The Tommyknockers, Rose Madder, Insomnia e The Dark Tower, a série, né, da Torre Negra, são todos parte desse mesmo universo / multiverso. E aí talvez começar por um deles não seja necessariamente a melhor parada. E além disso, também é importante lembrar que o Stephen King tem vários livros que são continuações uns dos outros, mas não necessariamente o título vai te permitir perceber isso. Então, assim, é importante você dar essa olhada no livro antes de você começar a ler, por exemplo, o Doutor Sono, que é uma continuação do Iluminado, ou Finders Keepers, que é uma continuação do Mr. Mercedes. Essa dinâmica. Sempre dá uma olhada para ter certeza de que o livro não é continuação de algum outro. E um outro lembrete importante é que, como eu falei no vídeo sobre o Stephen King, ele explora muito da parte mais obscura da psique humana. Então, assim, ele tem alguns livros que têm temas que podem ser gatilhos para algumas pessoas. E aí, se você não tiver muita certeza ou se tiver um tema em particular com o qual você não fique nem um pouco confortável, sempre vale conversar com alguém ou procurar na internet ou até, sei lá, falar com a sua bibliotecária local e tal para tentar filtrar qual seja o livro mais apropriado para você ler. Eu achei que era importante a gente fazer essa ressalva porque, né, cuidar da saúde mental é sempre importante. Agora, já caindo dentro das recomendações, quando eu falei, né, das coletâneas de histórias mais curtas e tal, nem sempre as histórias são necessariamente curtas. Por exemplo, Different Seasons é uma coletânea de 4 novelas, que é menor do que um novel, um livrão, mas maior do que só um conto, fica ali nesse meio de caminho,
que tem como temática central, temática compartilhada, algum tipo de jornada, e elas todas giram em torno da troca de alguma estação. E nessa coletânea a gente já tem 3 histórias bastante conhecidas do Stephen King, que inclusive viraram filmes, e a gente vai falar delas no filmes que você talvez não soubesse, que são baseados em histórias do Stephen King, que são Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, The Body e Apt Pupil. Então, esses 3 são bastante conhecidos e tem The Breathing Method também. São histórias super legais, mas como eu disse, são um pouco mais longas porque elas são novelas e não só contos. E Different Seasons é uma boa recomendação para quem não queira um terror classicão, assim, pelo Breathing Method eu realmente não me lembro muito bem. Mas Shawshank Redemption, The Body e Apt Pupil não são histórias de terror propriamente dito. Então, se você não gosta de terror, é uma boa maneira de você explorar o Stephen King. Falar explorar Stephen King é muito feio, né? Fica parecendo que você vai, tipo, botar ele, sei lá, amordaçado trabalhando pra você e tal, mas enfim. Se você gosta mais de terror, aí eu recomendaria a leitura de Four Past Midnight, que também é uma coletânea com 4 histórias. E tem uma das histórias em que o Stephen King explora um pouco uma coisa meio de terror cósmico e tal, com The Langoliers. E que tem uma das minhas histórias favoritas do Stephen King, que também é um filme que talvez você não soubesse que é baseado numa história do Stephen King, que eu já comentei no vídeo sobre o Stephen King que a gente fez antes, que é o Secret Window, Secret Garden. É uma história bem legal de um autor que é confrontado com um dos maiores terrores possíveis, que é uma acusação de plágio. Claro que tem muito mais do que isso por trás, mas assim, eu adoro. Inclusive, no filme, o John Turturro dizendo "You stole my story" é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida e eu amo esse filme e eu preciso reassistir ele urgentemente. Já falando mais especificamente, Nádia, você consegue pronunciar as palavras adequadamente? Já falando mais especificamente sobre livros do Stephen King, Misery é um excelente livro para quem queira explorar um pouco de terror psicológico e, assim, aquele terror que é baseado nas partes mais obscuras da humanidade, né? Misery conta a história de um autor que se vê resgatado por uma fã obcecada que tá muito chateada com a maneira como ele conduziu uma das suas histórias e matou a personagem favorita dela. E aí ela quer convencer ele a desfazer essa morte a qualquer custo, por qualquer método, de qualquer maneira, pelo bem ou pelo mal. E é muito bacana. Então, assim, Misery é uma recomendação minha de leitura que é sensacional, e até pra gente, tipo, meio que pensar um pouco a nossa perspectiva enquanto fã e o que a gente exige dos nossos criadores, porque eu acho que a gente tem entrado aí numa rotina, numa dinâmica de, tipo, o meu personagem, o meu filme, o meu universo, que talvez esteja abrindo a porta aí para o seu lado Annie Wilkes aparecer. E isso não necessariamente é uma coisa boa. Seguindo na recomendação de livros mais curtinhos, Mr. Mercedes, que foi o livro que foi sorteado lá no Instagram, é o primeiro livro de uma trilogia, mas ele é um thriller policial super legal. E a trilogia como um todo mantém essa pegada de thrillers policiais, mas a partir do segundo livro a gente tem a introdução de elementos talvez de um quê de sobrenatural e tal, que pode não ser muito a sua pegada, mas o Mr. Mercedes fechado, só ele é uma história completa, ele tá perfeitamente redondo, você consegue só ler ele e seguir com a sua vida. E ele é um thriller policial típico, clássico, então assim, fica como recomendação bastante forte para quem não goste necessariamente de terror, mas queira ter essa pegada do thriller e tal. É bem maneiro. Se você definitivamente não gosta de terror, não quer uma história que vai te deixar muito ansioso, quer dizer, essa história até talvez dê um pouco de ansiedade, mas vou chegar lá. 11/22/63, eu não tenho certeza como ficou a tradução em português, acho que é novembro de 63, talvez, mas em inglês a coisa é a data, né, 11/22/63. É um livro muito bacana que explora viagem no tempo e toda a trama em torno do assassinato do JFK, do John Frederick Kennedy, o presidente dos Estados Unidos que tomou um teco na cabeça, que apareceu agora em Umbrella Academy, também a mesma história e tal. Esse.
É um livro muito bacana porque ele tem bastante da exploração de ambientes, cenários e as pessoas, né, numa determinada cidade e todas essas coisas. E tem esse elemento meio de sci-fi, né, de viagem no tempo e tal, que é bem legal. Quais são as consequências de você viajar no tempo e fazer coisas lá ou aqui e o que pode acontecer se você mudar muito a história. Todas essas dinâmicas são exploradas nesse livro. É um livro super bem escrito, é um pouco maior. Mas assim, eu adorei a leitura. E tem uma série, Mr. Mercedes e 112263 tiveram série, salvo engano, as duas saíram pela Hulu. E são bem legais, são bastante diferentes do livro, porque tem coisa que simplesmente não funciona, né, na telinha, você não consegue transpor direito e tudo mais. São tentativas bastante honestas de transpor os livros para a telinha, então ficam aqui como recomendações extras. Se você não quiser ler nada, assista essas duas séries para ver qual é. E aí eu não poderia deixar de citar também, para escritores e curiosos, o livro Sobre a Escrita, do Stephen King, que é meio que um momento de autorreflexão sobre como a escrita salvou a vida dele em alguns momentos e sobre como funciona a arte de escrever. É um livro bem gostoso de ler e dá para entender um pouco da personalidade do Stephen King nesse livro, então é uma boa recomendação para quem queira conhecer mais do autor sem necessariamente ter que explorar coisas novas na obra, ou se você já explorou muito da obra, é o seu portal para conhecer intimamente o autor. E aí, para fechar, porque eu não posso deixar de citar, mas eu ainda não li, a série da Torre Negra é uma série de livros com essa pegada mais de fantasia. Claro que vai ter elementos de terror e horror, porque é o Stephen King e tudo mais, mas ela é uma série com uma pegada mais de fantasia, então, e são livros mais curtos também. Então é uma boa recomendação que eu já recebi, mas que eu ainda não li, então eu não vou aqui endossar necessariamente a recomendação, porque eu ainda não li. Mas é legal, e como eu disse, ela é parte daquele multiverso que eu li mais cedo, né? Que eu tava citando as obras. Então você vai ter personagens de outras histórias que aparecem nessa história também. É por isso que às vezes ela é mais difícil um pouco de você acompanhar, porque tem elementos que foram estabelecidos para todos esses personagens em vários outros livros, e você conhecer eles aí no meio do caminho talvez seja um pouco confuso. Eu vou inclusive ver se eu acho, tipo, um como ler o multiverso Stephen King. Se eu encontrar, eu compartilho lá no Instagram e talvez no Twitter, se eu lembrar. Mas, enfim, fica aqui a recomendação da recomendação, se é que a gente pode falar assim. São essas as sugestões que eu tenho para você começar a ler Stephen King. Eu acho que são boas dicas, assim, de como você pode começar a explorar esse universo e esse autor. Se tiver alguma história que você acha que é muito melhor do que essas que eu indiquei para alguém começar, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, todas essas coisas que vocês já estão carecas de saber. E até a próxima, que a força esteja com vocês sempre.